Vamos para mais um vídeo. E antes de eu entrar no assunto principal desse vídeo, que é Transurfing, hermetismo, energia, lei da atração, eu quero poder explicar para você qual é o motivo de eu estar aqui agora, de frente para essa câmera, nesse local aqui, falando para você. Cara, por muito tempo, eu sempre fui o tipo de pessoa que, na verdade, eu desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui muito interessado por essa questão de energia, de lei da atração. Eu sempre acreditei muito nisso, sabe? Só que nessa busca, né, de tentar entender esses mistérios assim da vida, por que umas pessoas têm facilidade para conquistar algumas coisas, por que algumas pessoas têm felicidade, né, ou conseguem manifestar coisas de formas mais, pelo menos mais, aparentemente mais fáceis, de forma mais leve, enquanto outras levam a vida mais pesada, estão sempre em dificuldade, independente do que aconteça. E essa busca por essas respostas, elas nem sempre vêm de uma forma clara, né? E por mais que eu sempre acreditasse nessa questão de lei da atração, de energia, cara, era muito conflitante, sempre foi muito conflitante alinhar, né, aquilo que eu pensava sobre aquilo que de fato eu queria manifestar. Porque eu vou falar pra você uma coisa. Às vezes você está passando por uma situação completamente difícil na sua vida, ou você não consegue encontrar respostas porque você acredita que já deveria estar vivendo a vida que você sempre quis e você está, sei lá, na estaca zero da sua vida, ou parece que nada flui, nada acontece. E você, principalmente quando você está nesse estágio, né? E aí você começa a escutar a questão da lei da atração, parece que fica sabe, uma ponta solta ali, você não consegue conectar os fatos, porque você não consegue necessariamente estar na mesma vibração daquilo que você quer manifestar, ou seja, daquilo que você quer que esteja sendo realizado na tua vida, com o que o teu pensamento te leva a crer ali, pelo que você está vivendo no teu momento atual, né? E essa busca por tentar colocar na mesma vibração aquilo que eu quero com aquilo que eu penso sempre foi uma lacuna para mim, né? Porque nos conteúdos e nos livros que eu já li sobre lei da atração, né, basicamente a maioria deles trata de uma forma superficial, né? Porque, por exemplo, não basta você só ser o tipo de pessoa que é grata, que fala que é grata, ou que escreve num caderno da gratidão, ou que só visualiza. Se no fundo os seus pensamentos sempre te sabotam, te levam para um estado, né, de emoção, de um estado emocional ruim, de escassez, de dúvida, de medo. E é justamente o que você sente genuinamente que é o que vai te fazer manifestar aquilo que você quer. Quando eu criei esse canal, o meu intuito não foi criar um canal sobre autoajuda, autoconhecimento. Mas, cara, eu tenho percebido nessa minha jornada que 99,9% de tudo que a gente quer, seja pro âmbito profissional, pessoal, está relacionado com isso aqui, ó, com a nossa mente. Seja a mente consciente, junto com a mente subconsciente, não interessa. Mas é como a gente lida com tudo à nossa volta, né? E não basta você somente querer uma coisa, ou você falar que você é grato, se no teu interior você se sente uma pessoa medrosa, se você sente que você não é capaz, se você deixa que qualquer tipo de pensamento intrusivo acesse a tua mente, e isso faz com que o seu dia fique um dia ruim, é incongruente. E foi somente quando eu conheci a teoria do Transurfing, de um cientista maluco chamado Vadim Zeland, russo, que eu consegui ligar os pontos. E eu vou te explicar nesse vídeo aqui o que para mim tem sido algo muito transformador.
Cara, eu sempre lidei com essas questões de pensamento que eu não sei se você já escutou isso, mas, cara, e é o que acontece, sabe? Os seus pensamentos geram as suas emoções, os seus sentimentos. E os seus sentimentos, eles vão determinar as suas ações no dia, né? Então, por mais que você queira visualizar uma coisa para o teu futuro, para a tua vida, né? Seja no âmbito financeiro, seja no âmbito de relação, sabe? Familiar, não interessa. Se você não tiver alinhado com a frequência daquilo que você está sentindo, com aquilo que você quer, isso não vai se manifestar, porque é incongruente. Não faz o menor sentido você ser uma pessoa que você quer ter uma casa muito maneira, ou então você quer ter um relacionamento, só que você não se posiciona, você não tem um sentimento de que merece aquilo. Ou você quer ter uma casa, você quer ter uma mansão e a tua casa é completamente bagunçada. Isso não faz o menor sentido, porque é incongruente. E eu sempre tentei, cara, Ei, caralho, calma aí. Quase que eu me molho. Caralho, que loucura. Olha isso. Quase que eu me molho. Eu ia me molhar todo. Eu vou botar aqui e a gente volta o vídeo. Porque aqui é conteúdo real, sem corte, tá? Então, voltando ao assunto, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu chegava nesse sentimento, eu não conseguia de fato controlar exatamente ou acessar a mesma vibração daquilo que eu queria, com as ambições que eu tenho, com às vezes os pensamentos. Eu vou dizer pra você, eu sempre tive o meu humor balizado pelo quanto a minha empresa estava faturando no dia, no mês. Então, se as vendas iam bem, cara, o meu humor era 1. E aí, se chegasse um familiar na minha casa, o meu humor era 1. Se naquele dia, se no outro dia, no dia seguinte, a minha empresa não tivesse com um faturamento bom, cara, o meu humor era outro. Então se chegasse algum familiar, algum amigo, cara, eu tratava, às vezes, mal. E eu não sabia explicar, não sabia resolver isso. E eu comecei a perceber que, cara, não é possível. Teria que existir alguma coisa que me conseguisse deixar no centro, sabe? Que conseguisse me deixar no controle. Porque eu percebia que, no fundo, era somente tendo o controle que eu conseguiria avançar para a vibração daquilo que eu quero. Porque eu fiquei imaginando o seguinte, cara, se aquilo que eu quero depender também de uma oscilação do meu humor, depender de que eu tenho que ter controle e eu não tenho controle, porra, eu nunca vou acessar isso que eu quero. E aí, quando eu tive acesso ao Transurfing, a minha mente explodiu e eu quero muito passar esse conhecimento para você aqui agora. O Transurfing nada mais é do que uma teoria que diz que tudo já existe. E eu vou te explicar na prática aqui agora como isso de fato funciona, tá? Que é basicamente o seguinte, Vadim Zeland diz que existem milhares de variantes das nossas próprias vidas, da sua vida, da minha vida, e eu vou te explicar aqui na prática como isso de fato acontece. Vamos supor que eu tenha um sonho de, cara, ter uma casa em Las Vegas e eu quero trabalhar eu quero ser empresário no mundo imobiliário em Las Vegas. Vamos dizer que esse seja o meu sonho, tá? E eu quero ser multimilionário em dólar e eu consigo visualizar, vamos supor que eu consigo já visualizar esse meu mundo. Eu consigo me visualizar em Las Vegas, eu consigo me visualizar fechando contratos com pessoas, eu consigo imaginar a minha conta bancária com milhões de dólares. Então, se eu consigo imaginar essa variante, esse mundo, ele já existe em algum lugar. Ele só precisa que eu acesse essa variante. Da mesma forma que, se eu tenho esse sonho, só que hoje eu não procuro me alinhar com essa vibração que me leva para essa variante, e aí eu sou um tipo de pessoa que eu sou preguiçoso, e aí eu não busco me aperfeiçoar em nada. Existe também uma variante, em algum lugar, minha, de uma pessoa que não conquistou nada, justamente porque eu não acessei a variante que eu queria. Então,
Só que diferente desses dois exemplos que eu estou dando, ou seja, da variante da pessoa que não fez nada, que não buscou se aperfeiçoar, que não buscou se conectar para poder chegar naquilo que eu queria, existe a variante da frustração, vamos dizer assim, tá? E como esses dois exemplos, existem milhares de variantes. E como é que você faz para acessar a variante que você quer? Você força uma ida para essa variante? Não. Basicamente o que ele diz é o seguinte, que quanto mais força a gente coloca para ou desespero ou tensão para a gente chegar em acessar alguma variante, a gente não consegue acessar porque a gente tem que deslizar por essa variante. Isso é transformador. Mas a parte mais transformadora não é necessariamente somente essa questão das variantes. A parte mais transformadora para mim tem a ver com os pêndulos. E eu vou te explicar agora o que significa os pêndulos. Pêndulo, de uma forma literal, é quando você tem como se fosse uma gangorra, sabe? É um pêndulo. Ela vai e volta. Ela vai e volta. Ele vai e volta. E o que a teoria de Transurfing diz sobre essas questões dos pêndulos? Ele diz que o pêndulo nada mais é do que aquele sentimento que chega para você, que você não consegue ter controle quando você não tem a consciência sobre o pêndulo, que faz você, que tira a tua energia vital e te tira do eixo. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Vamos supor que eu queira ser esse cara de Las Vegas, que queira trabalhar com o mercado imobiliário e ser multimilionário, tá? Vamos supor que eu queira ser esse tipo de pessoa. Só que a minha mente atual, hoje é dia 10 e eu preciso pagar uma conta, sendo que eu tenho seu dinheiro contado na minha conta e esse dinheiro vai fazer falta para mim. E aí automaticamente entra um pêndulo de falar assim, ó, poxa, você vai pagar essa conta hoje e essa conta vai ficar zerada. E aí você deixa isso entrar, bum, aí é um pêndulo. E aí, a partir do momento que você não consegue controlar esses pensamentos, é como se você transferisse a sua energia vital para esses pêndulos. E esses pêndulos se alimentam disso. E aí automaticamente começa a surgir cada vez mais pensamentos semelhantes para tomar a tua energia vital. E é basicamente assim que a gente fica de uma forma descontrolada, né? De uma forma que a gente não consegue ter o controle da nossa própria vida e automaticamente a gente não consegue acessar as variantes que a gente quer. Por quê? Porque se torna incongruente aquilo que a gente está pensando e sentindo com aquilo que a gente quer. Então, se o meu sonho é morar em Las Vegas, ser multimilionário em dólar, só que hoje, a minha vida atual, agora, eu me deixo levar, eu deixo com que situações externas entrem e me tirem do controle, que suguem a minha energia vital, eu estou deslizando para o lado do que eu quero conquistar ou eu estou deslizando para o lado do que eu não quero conquistar? Com certeza para o lado do que eu não quero conquistar. Isso é uma questão óbvia. É uma questão óbvia porque você não está no controle. E automaticamente, por mais que você queira, por mais que você seja grato, por mais que você tenha hábitos de lei da atração, se você não tiver no controle dos seus pensamentos, você vai ter sentimentos que não são congruentes com aquela linha de variante que você quer acessar e automaticamente você está acessando uma linha de variante que você não quer acessar. Então, basicamente, os pêndulos eles funcionam dessa maneira. E eu vou te explicar como eu tenho feito para lidar com essas situações e como isso tem transformado completamente a minha vida e pode ter o poder de transformar a tua também, que é o seguinte. Você pensa o seguinte, em todo momento na tua vida, e aí automaticamente cada um tem obviamente a sua vida, tem os seus conflitos internos, vão surgir esses pensamentos que são esses pêndulos. E como você faz para que você não alimente esses pêndulos e automaticamente você consiga substituir na hora esses tipos de pensamentos que vão gerar sentimentos em pensamentos e sentimentos que são congruentes com aquela variante que você quer, que é aquela variante que já é sua, ela já existe, você só precisa acessar, tá? Quando um pensamento desse chegar, quando um pêndulo desse chegar, você tem que estar completamente no controle
dos seus pensamentos. Como é que você faz isso? Você fala assim, ó, cara, eu sou o senhor dos meus pensamentos. E esse ensinamento eu aprendi há quase 20 anos atrás, lendo o livro The Secret. Basicamente, o livro todo diz para que você esteja no controle dizendo, eu sou o senhor dos meus pensamentos. E a partir desse momento, quando você tem esse controle, você vai fazer de uma forma consciente a seguinte, isso que eu estou pensando é realmente real? Isso que eu estou pensando, isso faz parte da variante que já é minha, que eu só preciso acessar? E aí você vai fazer essa pergunta para você mesmo. E provavelmente, como é um tipo de pensamento, um tipo de pêndulo negativo, você vai falar, não. E eu decido não alimentar esse pêndulo de negatividade, de escassez, de medo, do que for. E aí você vai reafirmar o seguinte, vai falar, eu decido por abundância, eu decido por coragem, eu decido por prosperidade, não interessa. Você vai decidir de forma contrária ao que aquele pêndulo, ou seja, aquela faísca de pensamento queria roubar a tua energia vital, estava te propondo ali numa vozinha interna na sua cabeça. E aí você vai ver que o hábito de você fazer isso vai fazer com que automaticamente os teus pensamentos e o teu estado emocional mude na hora. É inevitável. E o próprio Transurfing diz que é o seguinte, como esses pêndulos, eles se alimentam da nossa energia vital, a partir do momento que a gente consegue ter esse controle e consegue estar sempre desconstruindo, optando por não alimentar esse pêndulo, é como se esses pêndulos fossem buscar energia vital em outras pessoas, porque senão eles não se alimentam disso. Então se eles não se alimentam disso, se eles não estão se alimentando da sua energia vital, eles vão buscar isso em outra pessoa, que talvez não tenha esse conhecimento. E isso para mim tem sido transformador. Por que isso tem sido transformador? Porque tem me colocado a minha mentalidade no centro, sabe? É como se eu tivesse 100% do controle. E automaticamente, por eu ter o controle, eu consigo estar 100% conectado com a variante que já é minha. E um outro ponto importante também que eu quero deixar claro aqui é o seguinte. Quando o Vadim Zeland fala sobre variante, ele não fala necessariamente que existe uma variante no futuro ou que você precisa merecer essa variante. Essa variante já existe. Se você consegue visualizar, se você genuinamente tem um sonho, você consegue visualizar cada detalhe desse sonho, é porque esse sonho já existe, isso já é real. Em algum lugar isso já é real, em algum lugar isso já existe. Ainda mais se você conseguir visualizar de uma forma, até colocar elementos sensoriais. Então, por o exemplo do vídeo que eu dei aqui agora, se eu consigo imaginar eu entrando numa cafeteria em Las Vegas, ou eu apertando a mão de um cliente, eu assinando e o detalhe da caneta, se eu consigo visualizar isso é porque isso já existe, eu só preciso acessar essa variante. Só que você só consegue deslizar para essa variante se tiver congruência naquilo que você pensa, que consequentemente vai gerar um sentimento congruente com a sua variante e automaticamente é como se o universo te colocasse sempre de frente. É como se você não precisasse necessariamente saber como você vai acessar essa variante, mas é você estar num estado consciente que seja congruente com essa variante, que o universo se encarrega pelo resto. E eu acredito muito nisso. Um outro ponto também, que eu já tinha escutado isso há alguns anos, mas recentemente eu também escutei um vídeo de um cara que eu admiro muito aqui na internet, que é o Fê Alves, que ele fala sobre uma coisa que aconteceu na vida dele e que eu tenho aplicado na minha também, porque eu acho que conhecimento é isso, não é só somente pessoas ou livros antigos que a gente tem que se apegar, não. Ele falou uma coisa que também me deixou marcado, que, porra, eu tenho feito ultimamente, que tem me ajudado pra caramba também, que é o seguinte, cara, toda vez que você tiver qualquer tipo de dúvida ou querer uma resposta, não uma resposta que você precisa enxergar, mas, cara, internaliza pra você o seguinte, o meu anjo da guarda é o meu eu do futuro. Faz isso. Você vai ver que quando você estiver em dúvida para tomar uma decisão, isso, obviamente, sendo de uma forma genuína, né? Sei lá, alguma coisa vai te tocar para dizer sim ou não para aquilo que você deve ou não fazer.
Isso pra mim também tem sido transformador. Cara, eu tô nessa busca por poder cada vez mais estar deslizando entre as minhas variantes para poder chegar sempre nas variantes que eu sei que já são minhas, entendeu? E se eu puder compartilhar aquilo que eu tô conhecendo, aquilo que eu tô descobrindo com você, com uma única pessoa, foda-se, com uma única pessoa, para mim tá tudo certo, entendeu? É óbvio, se esse vídeo chegar a milhares de pessoas, excelente, mas se eu puder ajudar uma única pessoa, para mim já valeu todo o esforço de eu ter saído de casa e vindo aqui gravar. Vocês podem ver que hoje tá um dia maravilhoso, apesar de estar nublado, né? Quando eu coloquei essa câmera aqui pela primeira vez aqui, começou a chover, eu poderia ter voltado para casa, mas eu decidi esperar embaixo ali do quiosque. A chuva passou, eu tô gravando, tô mandando esse recado para você. E eu quero que você entenda que é o seguinte, cara, não importa a situação que você tá passando agora, não importa se você tá bem, se você tá mal, se você não tá encontrando respostas. O que você tem que estar alinhado, pensamento, sentimento e a variante que já existe. Cara, eu tenho certeza que se você realmente entender esse meu recado, inevitavelmente a sua vida vai mudar, cara. Inevitavelmente vai mudar. Porque a minha tem mudado e eu tô aqui para compartilhar daqui para frente toda essa transformação que já aconteceu. Já aconteceu. E eu vou compartilhar isso aqui mais vezes com você. Porque eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo é um conteúdo que vai te engrandecer, que é um conteúdo que vai te ajudar a evoluir. E quanto mais pessoas evoluírem, quanto mais pessoas eu puder, de uma certa forma, ajudar ou compartilhar o meu conhecimento para que você evolua, para mim é o grande motivo desse canal. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa seu like aqui para eu saber. Se você quiser deixar um comentário também, cara, eu tô lendo todos os comentários, até porque, porra, tem vídeo que só tem 1, 2, 3 comentários, então, porra, é óbvio que eu vou ler. Mas, cara, eu tô lendo e pra mim tá sendo muito maneiro essa troca. Porque às vezes eu sinto que, como são assuntos de autoconhecimento, assuntos às vezes mais delicados, que as pessoas não gostam de abrir, eu sei que às vezes você vai querer só consumir o conteúdo, né? E não vai querer expor a sua opinião. Mas, pô, se eu puder saber da tua opinião, pô, pra mim vai ser interessante pra caramba. Porque aí eu posso também trazer vídeos mais direcionados pra cá. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo.